Ok, hoje o título da minha pregação é Não é tempo de desistir. Não é tempo de desistir. Sabe, muitas vezes na nossa vida nós temos várias etapas, várias fases na nossa vida. E a verdade é que a gente olha para algumas coisas e diz, sabe de uma coisa? Chega. Eu não quero mais saber disso. Eu vou desistir. E o título da mensagem de hoje é Não é tempo de desistir. Eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 39. E eu vou ler na versão A Mensagem, é uma versão diferente. Por isso, ela vai passar aqui na tela, vocês podem acompanhar também. Diz o seguinte, no capítulo 39 de Gênesis, versículo 1 em diante. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado deles por Potifar, um egípcio que era um dos oficiais de Faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele, de tal forma que acabou indo morar na casa do seu senhor egípcio e Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e o abençoava em tudo o que o escravo fazia. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Amém? Estão comigo? Sabe, eu alguns anos atrás comecei a ser introduzido, como um pai no meio das artes marciais. Eu não entendo nada de artes marciais, mas os meus filhos começaram a praticar kickboxing. A gente queria colocar eles em algum esporte de disciplina, eles são pequenininhos e eles começassem a ter essa disciplina de uma maneira diferente. E nós colocamos eles no kickboxing. E eu e a Débora começamos a mergulhar nesse mundo como bons pais, que gostamos de saber o que os nossos filhos estão fazendo, o que eles vão fazer, e nós colocamos eles então nessa aula, e eu comecei a entender e ir nas aulas e como é que funcionava. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, e tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, é o início da aula de praticamente todas as artes marciais, inclusive do kickboxing. E uma das coisas, além deles prestarem muita honra, muito respeito ao tatame, ao ringue, ao lugar onde eles estão, uma das coisas que eles fazem é, eles se cumprimentam com uma saudação, e eles dizem todos juntinhos, os. Alguém já ouviu isso? Os, é a primeira vez? Alguém já ouviu a palavra os? Eles falam, os. E é um amor, porque eu tenho 2 pequenos, e um é mais pequenininho ainda, e além dele ser novinho, ele é bem baixinho, então ele é pequenininho e faz os. E eles vão cumprimentando, é um amor, e eles dizem os. E aquilo, eu fiquei muito curioso com aquilo, e eu comecei a tentar entender, perguntei para a professora o que significa, e eu descobri que, na verdade, os é uma palavra, uma junção de uma palavra japonesa, não tem nada a ver com religião, não tem a ver com nada, ela vem da escola naval japonesa, ou seja, da escola militar japonesa, que é a junção de 2 palavras, a palavra osu, que significa pressionar, e shinobu, gostaram do meu japonês? Que significa suportar. Ou seja, os, na realidade, nas artes marciais, significa nunca desistir do seu objetivo mesmo sob pressão. Então, os é uma palavra de respeito, de dizer, nós não vamos desistir, ainda que seja duro. Nós não vamos desistir, ainda que seja difícil. Não é tempo de desistir. E sabe, isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. E eu tenho uma enorme admiração por todos esses atletas de artes marciais, sinceramente, muito. Eu nunca fui muito dos esportes, eu acho que quem me conhece já sabe disso, Bom, não vamos falar disso, eu não vou me humilhar de novo, eu já faço isso bastante aqui. Eu nunca pratiquei muitos esportes, muito menos artes marciais, mas sempre me chamam muito a atenção, e eu honro muito isso. Não necessariamente um esporte em si, ou uma luta em si, mas tudo que envolve isso, a transpiração que isso envolve, a determinação, a persistência que esses atletas encaram um esporte. Sabe, porque a grande verdade é que o que faz a diferença de um atleta para o outro não é o tipo de esporte em que ele está envolvido, mas sim o grau de persistência, o grau de continuidade, de importância que ele dá para aquilo. Então, não importa qual esporte, qual luta, o nível de persistência, o nível de intensidade, o nível de determinação
E não desistir faz com que aquela pessoa seja uma pessoa muito boa naquele esporte, ou uma pessoa mediana, ou uma pessoa muito, muito ruim. E sabe, eu estava olhando e conversando e estudando e falando com alguns mestres de artes marciais, e eu descobri que a grande verdade é que todos nós achamos que o grau mais alto, mais elevado de uma luta é o mais difícil de ser adquirido. Sim ou não? Sim? Eu trouxe aqui uma faixa preta. Essa faixa preta, ela é real oficial, tá bom? Essa faixa preta é de uma campeã pan-americana. Real oficial, tá bom? Real oficial. Essa faixa preta, todos olham para essa faixa preta e dizem, olha, essa faixa preta com certeza é a mais difícil de você adquirir. Você precisa de muito esforço, você precisa de muito trabalho, você precisa de muita intensidade. Todos têm a maior dificuldade a conseguir isso aqui. E de fato, não é. A faixa mais difícil de se conseguir não é a faixa preta, que é, digamos, os últimos graus de cada arte marcial, mas sim a faixa branca. Mas como assim a faixa branca? Sabe por quê? Porque a faixa branca, para você conseguir, você precisa começar. E existem muito mais pessoas no mundo que não começam alguma coisa por medo de não conseguir, por medo de não dar certo, por medo de achar que vai falhar, do que pessoas que já estão envolvidas em algo e vão continuar até o final. Então, se você pensar e olhar, eu sei, qual é a faixa mais difícil? A faixa mais difícil sempre é a primeira, é começar. Começar alguma coisa é muito mais difícil. E se você perguntar, ok, então, qual a diferença? Qual a diferença das pessoas? O que tem aqui no meio que transforma uma pessoa de uma faixa branca para uma faixa preta? A diferença é que um faixa preta nada mais é do que um faixa branca que nunca desistiu. Essa é a grande diferença. E a nossa vida é assim, as coisas na nossa vida funcionam dessa forma. Muitas pessoas olham para o sucesso, quem sabe para o seu sucesso, quem sabe para o sucesso dos seus pais, ou você olha para o sucesso dos amigos e você diz, o que essa pessoa tem? O que ela tem que eu não tenho? Como que ela já está e eu não estou? O que está acontecendo? A diferença é que ela é um faixa branca que nunca desistiu, ou pelo menos não desistiu cedo demais. Vocês estão comigo? Sabe, nós lemos um pequeno trecho de uma história enorme e maravilhosa e linda que é a história de José. Na verdade, a Bíblia diz que a história que nós lemos, o pedaço que nós já vamos falar, fala que essa é a história da família de Jacó, o pai de José. E toda a história da família de Jacó está resumida basicamente no centro, que é José. José foi um menino incrível, um menino, a verdade que era um menino prodígio, algo fenomenal, mas as coisas que aconteceram na vida de José, transformaram José de alguém inexperiente, alguém que não tinha capacidade, alguém que tinha tudo para dar errado, em alguém realmente poderoso, que conquistou não somente os seus planos, mas os planos de Deus para a vida dele, para a sua família e para todo mundo conhecido. Vocês querem ver isso comigo? José era esse menino com recém os seus 17 anos, muito inexperiente na vida. De fato não parecia saber absolutamente nada, não sabia ao certo quem ele seria, não sabia ainda os seus sonhos, não tinha ainda os seus planos, seus objetivos traçados, mas ele sabia de uma coisa: José não era um tipo de pessoa que desiste fácil. Deixa eu te contar um pouquinho, se você não sabe de quem eu estou falando, quem é José. José é o irmão caçula entre 12 irmãos, o último irmão, o mais novo entre 12 irmãos de uma família. Esse menino era o menino mais amado pelo pai, porque o pai de José, Jacó, já era muito velho quando José nasceu. Então nasceu o caçulinha e Jacó pegou e disse: esse é o meu caçulinha, é o meu último filho menino. E ele amou, a Bíblia diz que Jacó amava José mais do que os outros irmãos. Temos um problema aí. E os irmãos sabiam disso, que José era mais amado do que os outros irmãos. Temos um segundo problema aí. Então nós estamos aí na história, com 17 anos José recebia presentes do pai que os outros irmãos não recebiam. Os outros irmãos eram mandados para o campo para trabalhar, para se lascar, para cuidar de ovelha, para cuidar de cabrito. E José era aquele cara que estava sempre perfumado, sempre cheiroso. Num belo dia, o pai de José, Jacó também não ajudava nem um pouco a vida de José, né?
Num belo dia, Jacó chega com uma capa linda, colorida, com mangas compridas até o chão, com linho fino, e dá de presente para José. E José agora desfila pelos campos na frente de seus irmãos com 17 anos, os irmãos mais velhos se ralando lá, trabalhando dobrado, e José lá desfilando no bem bom, na beira-mar de Balneário Camboriú, e os irmãos no sol e sol. Ele recebia tudo enquanto os irmãos nada. Então ele era odiado por ser imaturo, inexperiente, e também ele costumava falar na hora que não devia falar, abrir a boca quando não devia ficar quieto. Sabe, mas a verdade é que o que acontece na trama de José, eu vou resumir bem rapidinho, é o seguinte: os irmãos enchem a paciência com José. Eles dizem, nós não aguentamos mais isso. Não dá mais. Porque José começa a ter uns sonhos malucos. E nos sonhos de José, basicamente ele dizia, olha, eu estou sonhando aqui, e o que mais ou menos Deus está me mostrando, é que um dia vocês todos vão me servir. Vocês todos vão se dobrar. O irmão mais novo, o caçulinha, o menininho, dizendo, vocês todos vão se dobrar. E os irmãos começaram a ficar indignados com José. E um outro sonho, segundo, ao invés de ele fechar a boca, ele diz, olha, eu sonhei agora que não era só vocês, era também a mãe e o pai, que iam se dobrar. A mãe e o pai também iam ser liderados por mim. E aquilo, imagina isso, a gente está falando aí de milhares e milhares de anos atrás, onde a cultura era muito, muito, muito diferente do que hoje. Hoje já seria algo terrível isso. Imagina naquele momento, naquele então. O que acontece é que os irmãos de José decidem o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós vamos acabar com a raça de José. Nós não suportamos mais José. Eles tramam um plano. Eles pegam José escondido do pai. Eles fazem um plano e dizem, olha, vamos matar José. Um dos irmãos diz, nós não vamos matar José. Não podemos ter sangue nas nossas mãos. Faz o seguinte, joga ele nesse buraco e nós vamos pensar. Mas o plano desse irmão, na verdade, era pegar o José e devolver lá para o pai, para não acontecer nada. Só que o que acontece é que enquanto eles jogaram José num buraco para ficar perdido e decidir o que eles iam fazer, passou uma caravana de ismaelitas, viajantes que compravam e vendiam coisas pelo caminho, iam de cidade em cidade, de metrópole em metrópole, e passaram pelo caminho, e os irmãos de José disseram, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue, nos pertence, vamos vender José. Vamos vender José, vamos pegar a capa dele, vamos rasgar, vamos colocar um sangue de animal e vamos contar a história para o nosso pai que um animal atacou ele e José morreu e os nossos problemas estão resolvidos. Foi o que eles fizeram. Eles venderam José por 20 barras de prata, rasgaram as roupas de José, tiraram a capa dele, mandaram José como escravo para um grupo de desconhecidos, de estrangeiros. O pai de José ficou extremamente triste, obviamente, o filho preferido dele morreu, mas agora a vida que segue, as coisas continuam. E agora nós estamos nesse momento. José indo na caravana como escravo. Imagina um menino de 17 anos que andava de roupa colorida na beira-mar. Agora ele está como um escravo. Agora ele é um escravo. Ele foi de o filho preferido para um escravo e um piscar de olhos. Esse era José. É nesse momento que José está. E foi isso que nós lemos aqui. Quando os ismaelitas chegam no deserto, chegam no Egito, eles vendem José então para um egípcio. E aí é o texto que nós lemos. E o texto diz o quê? José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado por um egípcio chamado Potifar, que era oficial e administrador da casa real do rei. Mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele. Deixa eu chamar a atenção para você nessa frase. Você ouviu o que eu acabei de dizer? José estava escravo. E nesse exato momento que José está escravo, o texto diz, mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele. Como é que é? Escravo e tudo dava certo para José? Como que eu posso ser escravo e Deus está comigo? O Eterno está comigo? Que negócio é esse? O que está acontecendo? Esse é o ponto, a vida de José vira de cabeça para baixo. Deus começa a colocar a mão na vida de José. José começa a viver uma vida maravilhosa. E para aqueles que já conhecem a vida de José, nós já vamos ver. José, ele começa a progredir, até que José se torna governador do Egito. De um escravo para governador do Egito. Não havia ninguém no Egito inteiro, que era a maior nação de todo o tempo, todo aquele tempo, de todo aquele mundo antigo,
comigo, não havia ninguém, a não ser o próprio faraó, que tinha mais poder do que José. O próprio faraó em um momento diz, olha, eu sou o faraó, mas ainda assim, qualquer coisa tem que passar primeiro por José. Esse chegou a ser José. Agora, o ponto aqui é onde eu quero chegar com você, é que Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo sempre fresco para nós, e Deus está conosco, ainda quando parece que tudo está perdido. Ainda quando parece que nós estamos sendo jogados para a escravidão, o Eterno segue conosco. O Eterno não desiste de nós. José estava sempre com Deus. Deus começa a abençoar José. Deus começa a abençoar o trabalho de José. E deixa eu contar para você, José agora vai para a casa desse capitão. E ele começa então a trabalhar na casa do capitão como copeiro, ajudante. E as coisas começam a ir bem. E a Bíblia diz que o capitão, o comandante, vê que Deus começou a abençoar José. E aonde José botava a mão, as coisas davam certo. Presta atenção, onde José colocava a mão, as coisas davam certo. É basicamente como, quem sabe aquela casa tinha sido de alguma maneira, mas a partir da chegada de José, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a progredir, a criar mais elementos. Agora José é o queridinho do capitão, agora José está em alta estima. José é colocado para governar a casa do capitão do faraó. Mas algo acontece de novo, a engraçadinha, estou só resumindo a história, tá bom? A engraçadinha da esposa do capitão começa a se engraçar com José e querer levar José para a cama. E José para e diz, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. O meu mestre me dá tudo nessa casa, eu tomo conta de tudo, eu tenho direito a absolutamente tudo, mas de jeito nenhum eu faria isso e pecaria contra o Senhor. E aí ela se indigna, e ela trama um plano, e ela pega as roupas de José, de novo as roupas, né? José sempre ficando pela capa. Numa dessas, José entra de manhã cedo para trabalhar na casa do seu senhor. Como de costume, não havia ainda os outros empregados, ele entra. E a esposa, a abençoada, que não é, diz, olha José, chega mais. Meu marido foi embora, vem para o meu quarto. Diz, não vou fazer de jeito nenhum. Vem José, não vou fazer. E ela agarra José, e José sai correndo e se desvencilha, mas a sua capa fica nas mãos dela. E ela conta uma história para os guardas que chegam e depois para o seu próprio marido, dizendo, olha esse escravo que tu trouxe para dentro da nossa casa, olha esse menino que você trouxe aqui, ele veio e tentou abusar de mim, está aqui a prova, ficou a roupa dele aqui. E esse capitão então, que tinha em alta estima José, agora fica muito bravo com José, joga José na cadeia. E agora José, de novo, está na cadeia. José de novo está na cadeia. Sabe o que acontece com José na cadeia? José começa a progredir na cadeia. As coisas começam a dar certo de novo com José na cadeia. E o texto diz, José foi jogado na cadeia, mas o Eterno estava com ele. E tudo que ele fazia dava certo. O capitão da cadeia, o guarda, o carcereiro começa a dizer, olha José, eu vou começar a te colocar para cuidar dos prisioneiros, você vai começar a fazer coisas aqui. O que acontece? José fica por lá mais ou menos uns 2 anos e ele se torna o chefe da carceragem. O prisioneiro se torna chefe da carceragem. O texto bíblico diz que José não era nem mais vigiado. Ele era o chefe agora da cadeia, porque aonde ele estava, ainda na prisão, o Eterno estava com ele. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Eu não sei você, mas eu quero poder dizer em 2024 e todos os dias da minha vida, sabe de uma coisa? O Eterno está comigo e tudo onde eu coloco a minha mão prospera, tudo o que eu faço dá certo. Alguém mais? Isso tira um pouco da nossa cabeça aquela coisa de que, ok, as coisas darem certo para mim, necessariamente precisa que eu esteja no melhor momento de vida? Não. José era escravo, mas o Eterno estava com ele. José era prisioneiro, mas o Eterno estava com ele. E eu quero chegar nesse primeiro ponto da mensagem junto com você. Se você quer ser, assim como eu quero, eu desejo poder dizer isso todos os dias. Dizer, Deus, apesar de onde eu esteja, apesar do momento de vida que eu esteja vivendo, apesar das dificuldades que eu esteja enfrentando, eu quero poder ter a certeza que o Eterno está do meu lado e que tudo dará certo para mim. E em primeiro lugar, deixa eu te falar uma coisa, apegue-se àquilo que não pode ser roubado de você.
Apegue-se ao que não pode ser roubado de você. Sabe, onde José estava, ele estava do lado de Deus. Onde José estava, ele estava do lado de Deus. A chegada na casa do capitão, como eu falei, fez as coisas mudarem na casa. Uma mudança perceptível começou a acontecer na casa de um egípcio. Uma bênção especial do céu acompanhava José. Por onde ele ia, onde ele botava as mãos, as coisas começavam a acontecer. Sabe, esse tipo de pessoa que chega às vezes no seu trabalho, você não sabe o que está acontecendo, mas o ambiente muda. Às vezes muda para pior. E você diz, nossa, não mudou nada, não, mas parece que pesou, parece que as coisas começaram a ficar difíceis, parece que as coisas começaram a trancar, sabe? Aqueles que estão do lado das trevas têm esse poder, mas aqueles que estão do lado da luz têm o outro poder, que é onde nós colocamos a planta do nosso pé, as coisas começam a mudar, ainda que a situação seja difícil, as coisas começam a mudar, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E José praticava isso diariamente. Obrigado pelas palmas. Da próxima, o pessoal vai acompanhar. Amém? Amém, família? Amém, amém. Existe uma coisa na vida que não pode ser tirada de você. Existe uma coisa que não pode ser tirada de você. Deixa eu te falar uma coisa, os irmãos de José tiraram a família e os amigos de José. Mas ninguém pôde tirar a presença do Eterno da vida de José. José foi separado dos seus irmãos, mas não foi separado do seu Deus. Ele foi separado do seu pai e da sua mãe, mas não foi separado do seu provedor. José foi banido da casa do seu pai, mas a presença do Eterno continuava com ele. E é a presença de Deus conosco que torna próspero tudo o que nós fazemos. Talvez você fique olhando e dizendo, ok, no nosso mundo nós estamos falando tanto sobre prosperidade. Todos falam sobre prosperidade. Gente, se eu perguntar aqui, quem aqui não quer ser próspero? E se alguém levantar a mão, vem ter comigo que eu quero conversar com você. Eu quero orar pela sua vida, porque você precisa querer ser próspero. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com um estilo de vida. Tem a ver como você vive a sua vida. Quem é próspero não necessariamente é próspero apenas no dinheiro, mas quem é próspero de verdade é próspero em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, livro nenhum vai te tornar próspero emocionalmente. Curso nenhum vai te tornar próspero de verdade. Aplicação financeira nenhuma no mundo vai te tornar 100% próspero de verdade. Sabe, nós temos pessoas aqui na igreja que mexem com o mercado financeiro. Eu amo ouvir elas, amo. E eu amo ouvir o coração dessas pessoas, porque elas trabalham com o mercado financeiro, trabalham com dinheiro, mas sabem que o dinheiro não é a única prosperidade. Que aquele ponto não é a prosperidade em si, porque prosperidade não é alguma coisa que eu consigo colocar no meu bolso, é um estilo de vida que eu carrego dentro de mim. E se você quer viver uma vida próspera, você precisa estar do lado certo da equação. E o lado certo da equação é o lado de Deus. É poder dizer, sabe de uma coisa? O Eterno está comigo. O Eterno está comigo. A presença de Deus é o que nos torna próspero tudo o que nós fazemos. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Se você deseja prosperar em tudo o que você fizer, faça primeiro de Deus o seu melhor amigo. Porque isso não pode ser roubado de você. Apegue-se naquilo que não pode ser tirado de você. Não apegue-se à empresa, não apegue-se ao dinheiro, não apegue-se a pessoas, não apegue-se a relacionamentos, não apegue-se a situações, não apegue-se a contratos, não apegue-se a coisas. Apegue-se ao único que ninguém pode roubar de você. Porque dinheiro pode ser roubado, relacionamentos podem ser tirados, traições acontecem, situações, planos, tudo pode acontecer. Como aconteceu com José. José perdeu família, perdeu amigos, perdeu irmãos, perdeu mãe, pai, perdeu o que ele conhecia. Todo o mundo que ele conhecia desabou. De ser um menino mimado, favorito do pai, de ter tudo o que precisava, de um dia para o outro, ele não tinha mais nada. Mas uma coisa não mudou: o Eterno seguia ao seu lado. Prosperidade não é um momento ou um acontecimento. Prosperidade é uma decisão de vida.
Prosperidade não se trata de dinheiro, mas se trata de tudo que nós fazemos dar certo no final, ainda que no começo esteja tudo parecendo que vai dar mal. Olha o que diz Gênesis capítulo 39, o texto que nós lemos, né? José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado por Potifar, um egípcio que era um dos oficiais de Faraó e administrador. Mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele, de tal forma que ele acabou indo morar na casa do seu senhor egípcio. E Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e o abençoava em tudo aquilo que o escravo fazia. Vocês estão tendo a noção? Não é um chefe falando de um empregado, é um dono de escravos olhando e dizendo: uau, quer saber, meu escravinho? Deus está contigo mesmo, e eu reconheço que tudo que tu faz dá certo. Vocês estão tendo ideia do que está acontecendo aqui? José foi de filho mais amado, mimado, com tudo na vida, garantido para ser um escravo vendido para outra nação. Sem roupa, sem comida, sem bens, sem dinheiro, uma mão na frente e outra atrás, como nós costumamos dizer. Mas o texto diz: o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele. Deixa eu te falar uma coisa: não importa o que está antes do ponto final na sua vida, o importante é o que está depois do ponto final. E para José, depois do ponto final havia um mas. Você viu isso? Em todo momento que falava algo terrível a respeito de José, dizia: e José foi vendido como escravo, ponto. Mas o Eterno estava com ele. E José foi jogado na prisão, mas o Eterno estava com ele. Eu não sei o que está antes do ponto final na tua vida até o dia de hoje, mas eu sei de uma coisa: depois do ponto final tem um mas bem grande, para dizer que aquele mas, o Eterno está na tua vida, e a partir do momento que o Eterno entra na tua vida, nada mais permanece igual. O mas muda tudo. Um grande e alto mas. Pode ser que para trás do ponto final da sua vida você só consiga ver escravidão como José via. Pode ser que a única coisa que você consegue ver são pedras, são prejuízos, são fracassos, são decepções, são dívidas, são erros, são equívocos, são vergonhas. Mas deixa eu te afirmar uma coisa e te animar nessa manhã. Começa a olhar para aquilo que pode estar depois do ponto final. Depois do ponto final está escrito pela fé, na minha história, na tua história, na nossa vida, o Eterno estava comigo. Um mas pode mudar completamente o final da tua história. Sabe, existe um padrão de escrita de roteiros muito conhecido em Hollywood. E eu sei que quem gosta de filme, quem gosta de assistir filme aqui, quem é dos filmes assim mais diferentões, quem gosta dos filmes mais de Hollywood mesmo, aquilo que a gente não precisa pensar muito, eu sou um desses, eu gosto desses. E tem um tipo de escrita muito usado no cinema há muito tempo, e hoje utilizado em outras áreas também, e é um roteiro que basicamente nós conhecemos como a jornada do herói. Alguém já ouviu falar isso? A jornada do herói, ela é muito simples, mas ela sempre funciona. Sempre funciona. Ela sempre comove e ela sempre te leva a pegar a sacada da história muito rápido. E a jornada do herói, para quem não identifica, ela é muito simples. Ela basicamente precisa começar a contar a história desgraçada de uma pessoa. Como essa pessoa estava afundada na vida, ou como essa pessoa ela não era ninguém, ou como essa pessoa ela era ingênua, ou como essa pessoa ela não tinha ainda os pré-requisitos para se tornar um grande herói, ou um grande libertador, ou um grande líder. E em algum momento dessa história as coisas vão acontecendo e vai dando tudo errado, e essa pessoa ela não é boa o suficiente, ela não é capaz o suficiente, ela não tem aquilo que é preciso, as regras do jogo estão contra ela. Mas num momento do filme eles colocam um mas. E aquele mas é alguma coisa que muda tudo. Em alguns filmes uma aranha pica o menino, em outros filmes alguma coisa brilhante acontece, uma herança cai na vida, ou uma mudança de mente acontece, e tudo começa a ser diferente. Tudo começa a ser diferente. A menina feinha agora fica toda bonita, toda maquiada, toda cheia de roupa. O menino fraquinho agora fica forte e corajoso, e agora é um herói, porque entrou um mas tem que ter o acontecimento, tem que ter a chave, tem que ter o momento certo em que tudo muda.
E a história faz de serem pessoas tristes, de sofrimento, fracassos, recusas, deboches, essa pessoa se tornar o personagem principal. E quando você chega na metade do filme, pelo menos, você vai encontrar o mas. E o mas não é apenas uma pequena palavra. O mas é a indicação de que aquilo que era antes vai ser menor do que aquilo que está na frente. O mas é a indicação de que alguma coisa está por mudar completamente. O mas não é apenas uma palavra, ela indica o que ou quem está prestes a acontecer. No caso de José, a força do mas vem muito bem explicada quando diz: o Eterno estava com ele. O Eterno estava com ele. Eu quero que na minha vida existam mas desse tipo. Existam mas desse tipo. Que as pessoas possam olhar para o meu passado e dizer: o William, é sério, esse menino que não tinha nada para dar para o mundo, que não tinha relevância nenhuma, que não conseguia conectar com nada, nem com ninguém, que não tinha nada de bom para dar no mundo. O que aconteceu? Aconteceu Jesus na minha vida. O Eterno passou a estar comigo. Eu desejo para a sua vida que o Eterno comece a estar com você, porque tudo muda. Tudo muda. Até aqui dor, escravidão, até aqui traições, até aqui insignificância, mas a partir de agora, Deus está dizendo: eu estou com você, aonde você for, e tudo dará certo para você. Deus está dizendo para José: José, eu sou o teu mas. Apegue-se no que não pode ser roubado de você. Só um minuto. Apegue-se ao que não pode ser roubado de você. Em segundo lugar, nós estamos terminando. Nós estamos falando a respeito de nós queremos que Deus esteja conosco. Em segundo lugar, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Sabe, nós lemos o tempo todo no texto. Se você ler em casa, você vai ver isso. Deus estava com ele e abençoava tudo que ele. Aquilo que nós fazemos é a matéria-prima que Deus usa para potencializar os resultados. Deus abençoava o que José fazia e não aquilo que ele não fazia. Sabe, nós devemos esperar a bênção de Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo e não sobre aquilo que nós estamos deixando de fazer. Qual é a faixa mais difícil de se conquistar? Qual a faixa mais difícil de conquistar? Para chegar à faixa preta, você primeiro precisa começar pela branca. Não dá para saltar para a preta. Não dá para escolher a laranja. Não dá para escolher a verde. Tem que começar pela branca. O que tem nas nossas mãos agora. Sabe, o nosso problema de não avançar muitas vezes na vida está muito mais ligado às vezes ao medo da derrota, ao medo do futuro, ao medo do e se não der certo? E se não der certo? Melhor eu não começo. Você desiste antes mesmo de começar. Os planos vêm, os sonhos vêm na cabeça e você diz: cara, mas é muita coisa. É muita coisa que eu tenho que fazer. Mas é só uma faixa branca. Crianças conseguem. Pessoas menos capazes que eu já conseguiram. Você sabe que eu não estou falando de faixas brancas. Pessoas menos capacitadas que eu já conseguiram. E você olha para a vida de pessoas e diz: ele nem tem o curso que eu tenho, não tem a faculdade que eu tenho, não fala os idiomas que eu falo, e ele já conseguiu, ela já conseguiu. Eles já estão vivendo. E se eu não conseguir? E se não der certo? E se não me aceitarem? E a maioria das vezes nós não conseguimos avançar, porque nós nem sequer conseguimos começar, por medo da derrota, do futuro e medo do se não der certo. Deus está disposto a te abençoar naquilo que você está fazendo e não naquilo que você não está fazendo. O que você tem nas suas mãos agora? O que você está fazendo agora? Quais são os seus recursos emocionais que você tem agora? Qual é o seu momento de vida agora? Deus quer te abençoar agora com aquilo que você está fazendo e não com aquilo que você está se lamentando de ainda não ter. José era esse cara. Ele não estava esperando sair da cadeia para fazer alguma coisa.
Ele estava na cadeia, com aquilo que ele tinha, fazendo o que dava para fazer. E enquanto ele fazia, Deus fazia com que tudo que ele fizesse desse certo. José era escravo na casa de Potifar, por um crime dos seus irmãos. Ele podia olhar para trás e dizer: caramba, eu não mereço isso, eu não fiz nada para merecer isso, por que eu estou aqui? Ele podia passar se lamentando, mas José colocou a mão na massa e começou a fazer, e o Eterno estava com ele, o abençoando em tudo o que ele fazia. Deixa eu te falar uma coisa: a única coisa que eu e você precisamos fazer é fazer alguma coisa, porque o Eterno já decidiu que está do teu lado. Ele já decidiu. Isso não muda. A decisão do Eterno não muda. Você pode mudar, eu posso mudar, as consequências podem mudar, mas o Eterno não muda jamais, e a sua palavra não volta para trás. Ele não desfala aquilo que ele já disse. E ele disse: eu estou com você, apenas coloca a mão e faz. Sabe, hoje é um dia de encorajamento da palavra de Deus, do coração de Deus, para todos nós nessa manhã. Eu não sei se são para pessoas específicas, e talvez Deus está falando com você especificamente sobre assuntos na sua vida, sobre negócios, sobre decisões, sobre viagens, sobre mudanças, sobre cancelamentos, sobre separações, sobre uniões. Deus está te dizendo: não é hora de desistir, apenas continua, apenas continua. Os faixas pretas são os faixas brancas que não desistiram cedo demais. Apenas continua. O treinador está do teu lado dizendo: eu estou contigo aonde tu estiveres. Não desiste. Não desiste. Faça alguma coisa. Esses dias eu conversava, faz tempo na verdade, com a Thalita. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim? Obrigado. A Thalita é ela vai assistir isso se ela não está aqui. É essa campeã olímpica, pan-americana. E ela é uma querida. E faz muito tempo eu conversava com ela, e nós falávamos a respeito da luta, como que é o momento do embate, da luta, justamente. E eu perguntava, a minha maior dúvida sempre era: e se eu quiser desistir, como que funciona? No kickboxing não tem muito isso, é por pontos, tem várias variações, mas existem outros esportes que ela também luta, e tem a famosa tapa na mesa, como que chama? No tatame, né? O que significa isso? Caiu água. Ela disse: isso é simples, significa exatamente isso. Significa que você não foi capaz de continuar, e você está dando por vencido. Você não vai continuar aquele golpe, porque por mais que ainda não terminou, não finalizou, você sabe que o seu corpo não dá mais conta daquilo, e você está entregando o ponto para o outro. Então literalmente é desistir antes do juiz dizer que está decretado. É exatamente isso. Eu disse: por que fazem isso? Alguns fazem para poupar, alguns fazem porque realmente desistiram, porque a mente, o psicológico fala muito naquela hora, tem muito barulho, tem muito grito, tem muita dor, e o psicológico fala e você acaba desistindo antes mesmo que o juiz decrete que você perdeu aquele ponto. E eu fiquei pensando naquilo e eu disse: caramba, a nossa vida é exatamente igual. Quantas vezes eu já desisti muito cedo? Quantas vezes eu desisti cedo demais? Eu fico pensando em José, 17 anos José tinha, 17 anos. Tudo acontece com ele. Ele passa escravo, ele passa a ser prisioneiro. Depois Deus exalta ele, leva para o rei. A gente não vai ter tempo de falar isso. E com 30 anos José se torna governador do Egito. Mas se passaram 13 anos entre um menino escravo até o governador da maior nação daquela época. 13 anos. Quando será que ele pensou em dizer: eu vou desistir, chega. Quantas vezes será que ele disse: não dá mais, perdi o ponto, acabou? E eu comecei a lembrar na minha vida quantas vezes eu percebi, depois de ter desistido, que eu desisti cedo demais. Se eu tivesse insistido um pouquinho mais, a vitória estava ali. Um pouquinho mais, o ponto era meu.
mas as pressões de fora às vezes nos fazem pensar que nós somos menores do que realmente nós somos. Deixa eu te falar, nós somos mesmo pequenos, nós somos mesmo menores, mas as pressões de fora nos fazem esquecer que mesmo nós sendo menores do que os adversários, menores do que os problemas, nós temos o grande treinador ao nosso lado, o eterno do nosso lado, e Ele está ali do lado. Vai, continua, eu estou te dando força, não bate ainda, está perto, falta pouco, é só mais um pouquinho, aguenta, eu estou contigo, não cede, continua, continua. O eterno está batendo, o eterno está dizendo, não entrega os pontos ainda. Eu não sei para que eu estou falando isso no início de 2024. Início de ano é sempre uma alegria, nós estamos dispostos, a novos desafios, novos recomeços, estamos felizes e alegres, mas eu sinto que tem uma pessoa aqui nessa manhã que eu estou falando diretamente para você. Deus está falando com todos nós, mas estou falando diretamente para você. Eu não vou te chamar, não vou te pedir para te levantar, mas deixa eu te dar uma palavra de Deus para a tua vida. 2024 não vai ser o ano da desgraça da tua vida. Ainda que a tua tia disse que vai ser o ano da desgraça da tua vida, ainda que essa mulher mencionou que tudo vai dar errado, que vai ser o pior ano da tua vida, eu declaro em nome de Jesus, 2024 vai ser o ano do recomeço da tua vida, o ano do recomeço dos teus relacionamentos, o ano do recomeço da tua história, em nome de Jesus. Deus tem mais para mim e para você. Não vamos desistir, não é tempo de desistir, é tempo de avançar. Quantos estão comigo? Será que nós podemos ficar de pé e agradecer a Deus? Uma forte